Shabbat Shalom, pessoal, tudo jóia, beleza? Vamos dar continuidade aqui à parte 4 do nosso estudo. E, bem, só recapitulando, né? Se bem que nem precisa de recapitular, quem já assistiu a parte 3 já vai entrar direto na parte 5, né? Ou na parte 4. A gente já aprendeu sobre o exílio da tribo do norte, né? A casa de Israel, e aprendemos também sobre o exílio que houve tanto com Nabucodonosor, né? Para a casa de Judá, como para o segundo exílio também que houve no ano 70 depois de Cristo, né, com a destruição do segundo templo, né. Agora a gente vai estar entrando nos temas mais a respeito da Escritura, ligando com o Messias, para a gente entender sobre essa questão de igreja ou questão de Israel, né? Quem que é o povo de Deus, né? Então a gente vai iniciar por esse ponto aqui que eu acho bastante interessante. É para quem que é o Novo Testamento, né? E quem que o Messias, né, veio resgatar. Só um ponto aqui para explicar, Novo Testamento, essa expressão em hebraico é Brit Hadashah, né? Brit, ela é uma aliança, né, um pacto, que é traduzido como testamento. E Hadashah é algo novo. Ele provém ali da palavra hebraica Hadash, né, que significa renovar, né? Só um ponto muito interessante que existe essa tradução, né, de Novo Testamento ou uma tradução ainda melhor que eu acho, né, é uma nova aliança. Só que a questão de analisar essa palavra nova é que é interessante. Quando a gente lê na Escritura que Deus fala que nós teremos um novo coração, não significa que vai arrancar o velho coração e substituir por outro, mas sim que pegará aquele velho coração e renovará, transformando em algo novo. Por exemplo, você tem um carro lá, o carro está todo velho, você pega e dá uma renovada naquele carro, aí você vira e fala, pô, agora o carro está novo em folha. Isso é uma possível interpretação da palavra Hadashah, né? Não é necessariamente que é uma nova aliança no sentido de ser outra, mas uma aliança velha que foi renovada e transformada em algo novo. Mas é uma mesma aliança. E para a gente ter certeza se essa minha explicação ela é real, a gente vai ler o que consta em Jeremias 31, né? Jeremias 31 é onde vai ocorrer essa promessa, né? Da aliança renovada ou da nova aliança, né? Do Novo Testamento. Além de ter aquela promessa, de surgir essa profecia, também ele explica para quem que é o Novo Testamento, para quem que é essa nova aliança, essa aliança sendo renovada, né? Então, só que antes da gente entrar aqui, eu quero falar um pouco sobre o que é o Antigo Testamento, né? Vamos estudar de onde que surgiu esse termo. Depois que eu explicar, todo mundo aí tem internet, vocês pesquisem a respeito do que eu vou estar explicando aqui para vocês tirarem as suas dúvidas, né? Ver se eu estou falando a verdade. Isso porque vai ser um assunto realmente muito que para muitos pode ser um assunto ruim, para muitos pode vir a impactar muito da onde surgiu esse termo Antigo Testamento, né? Então vamos iniciar por aqui, pessoal. Entendemos já aqui o que é o Novo Testamento, né? Ou a Nova Aliança ou a Aliança Renovada, né? Bom, a expressão Antigo Testamento, na realidade, né, nós chamamos de Tanar, que é o conjunto dos livros da Torá, os profetas e os escritos. Vale salientar que os apóstolos, eles tinham como base apenas o Tanar, na época, para estudo e pregação, pois a Aliança Renovada, né, ou a Nova Aliança, o Novo Testamento, não existia ainda. E as cartas estavam ainda sendo feitas e espalhadas entre as comunidades. Então, o que denominamos de Antigo Testamento, na época deles, era Presente Testamento. Logo, se descartarmos a Torá, os profetas ou os escritos, ou dizer que é algo antigo, tornamos todo o ensino dos primeiros crentes, né, do primeiro século, como algo em vão.
No livro de Hebreus é tratado muito sobre isso de Antigo Testamento ou Antiga Aliança, mas temos que entender o que está sendo denominado como antigo, que é exatamente a mudança de sacerdócio, onde está passando para o sacerdócio levítico para o de Melquisedeque, em questões de sacrifícios e de animais. Isso é uma questão para estudar até mais para frente, quem sabe, né? Será bem interessante. A gente abre lá o livro de Hebreus, a gente vê que algo está sendo chamado de antigo, de que houve certa mudança. Só que é exatamente na parte do sacerdócio levítico, né? Mas isso fica mais para frente, né? Agora, por que a igreja passou a adotar essa divisão, né, de Novo e Velho Testamento, se isso não existia? Bom, vocês podem estar pesquisando, gente. Eu cheguei no nome do Marcião, Marcion de Sinope. Ele viveu entre 85 a 160 depois de Cristo, que foi um dos maiores hereges no meio do cristianismo primitivo, sendo ele excomungado pelos próprios pais da igreja em 144 depois de Cristo. Olha como é pesado, gente. Marcião foi um dos primeiros líderes cristãos que propôs e delineou o cânon bíblico. E em sua teoria chamada marcionismo, ele propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento. Ainda ele acreditava que Deus do Antigo Testamento não era um Deus onisciente. Olha que absurdo, gente. Pois, segundo ele, em Gênesis, quando Deus entra no jardim do Éden e pergunta a Adão onde ele está, seria uma prova de que Deus, o Deus do Antigo Testamento realmente não sabia onde Adão estava, podendo o Deus do Antigo Testamento ser um ignorante. Isso aqui, gente, é palavras dele, um absurdo. E coloca o Deus do Antigo Testamento como um ser diferente do Deus Pai de Yeshua, que, segundo os relatos de Yeshua, o Deus do Antigo Testamento se mostrava como um Deus onisciente. O Deus do Novo Testamento, né? Ele se mostrava como um Deus onisciente. Então ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um ser ignorante e que o Deus do Novo Testamento era um Deus onisciente. Segundo Jerônimo, quando Policarpo de Esmirna, que foi discípulo direto de João, né, o apóstolo, e ele se encontrou com Marcião, Policarpo o chamou de primogênito de Satanás. Bom, mesmo com esse histórico horrível de Marcião, o mesmo tendo sido excomungado pela igreja primitiva, Marcião ainda teve um grande impacto para os cristãos, especialmente na formação do cânone e a relação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Vocês entendem isso, gente? Por que eu falei que é um assunto bastante complicado e que é bom você se aprofundar e estudar sobre isso também? Quem deu início a toda essa heresia que a gente tem hoje de chamar o Antigo Testamento, a gente nasce nisso, né? De chamar o Tanar como Antigo Testamento, é esse aqui, o primogênito de Satanás, Marcião, que foi excomungado pela igreja. Mas a igreja pegou esse ensinamento dele, né? Então percebemos que no início todos usavam a Tanar. As cartas, os evangelhos estavam sendo escritos e espalhados. Porém, tanto a Tanar como os evangelhos não possuíam separação entre si, mas ambos eram aceitos juntos. Aí, um dos maiores hereges, que com certeza não possuía e nem era guiado pelos dons do Espírito Santo, vem e cria uma separação nas Escrituras, separando em Antigo e Novo Testamento. E a igreja pega e se utiliza desse mesmo conceito, pessoal. E eu acho isso estranho, né? Na minha opinião. Isso é para cada um de nós parar e meditar sobre isso, gente. A gente sempre nasce, igual no primeiro vídeo eu falei na parte 1, que a gente nasce já dentro de uma doutrina, de uma doutrinação. Às vezes a gente não põe em prática, ou às vezes a gente não põe em prova aquilo que a gente aprende. E com pesquisa você descobre essas coisas que chega a ser ridículo, na minha opinião, a igreja ter aceitado essa separação de um cara que
que dizia que o Deus do Antigo Testamento era aqui, ó, um ser ignorante. Mas agora que a gente entendeu, Antigo Testamento, gente, tira isso da cabeça, isso não existe, Antigo Testamento. O que existe é Tanar e Brit Hadashah. Tanar e uma nova aliança ou uma aliança renovada. Isso é o que existe. Eles são unidos, são um. Nunca houve separação entre eles. Agora vamos entender para quem que foi feito a promessa de restauração, a promessa da aliança renovada ou a promessa da nova aliança. Para quem foi dada essa promessa? Jeremias 31, do 31 ao 33. Eis que vem dias, diz Adonai, em que farei uma aliança renovada ou uma nova aliança, que é o Novo Testamento que a gente conhece, com a casa de Israel. Nós sabemos que quando aparece casa de Israel, está falando das 10 tribos do norte. E com a casa de Judá. Então a gente sabe que está falando com a casa do sul. Então, pessoal, com quem que será feita a aliança renovada? Ou a nova aliança, o Novo Testamento é com quem? Com quem que diz a profecia? Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, embora eu fosse um marido para eles, diz Adonai. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Depois daqueles dias. Normalmente quando esse termo aparece, ele está apontando a uns últimos dias, aos tempos finais do mundo. Então, depois desses dias, essa aliança será firmada com a casa de Israel. E quem que disse isso? Adonai. Porei a minha Torá no seu interior, e a escreverei em seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Por que que ele diz aqui, ó, não conforme a aliança que fiz com seus pais? Por que que isso aqui surge? Porque na primeira aliança lá na Torá, a Torá foi escrita em pedras, em 2 pedras. Foi dado para Moisés e Moisés levou ao povo. Porém, a renovação dessa aliança ou essa nova aliança, ela não vai estar escrita em pedras. Ela vai estar escrita no seu interior, no seu coração. Por isso, essa é a diferença entre a aliança antiga, vamos sim colocar, e a nova aliança, ou a renovação da aliança antiga. Porque ela não é conforme a aliança feita com os pais, que foi escrita nas pedras. Ela é escrita já direto no interior, no coração. Repare bem que não existe uma aliança renovada, um novo testamento, com a casa dos gentios. Vocês repararam isso? Que a aliança é só com a casa de Israel e com a casa de Judá? Não há aliança com a casa dos gentios, nem com a religião, nem com o judaísmo, nem com o estrangeiro, mas só e somente com o povo de Israel e Judá. Ou seja, quando você aceita o Messias, inicia o seu processo de arrependimento, pecado, você automaticamente inicia o seu processo de enxerto. Só que aonde você é enxertado? Lá em Romanos 11 você vai ler que a gente é enxertado na árvore de oliveira. Que inclusive, se der tempo a gente vai falar ainda nesse vídeo. Quem que é a árvore de oliveira? Desde agora eu digo para você, é Israel. A árvore de oliveira em toda a escritura é uma denominação a Israel. Lá em Romanos 11, aqueles que estavam sendo arrancados, cortados, e outros estavam sendo enxertados no lugar deles, era no povo de Israel. Você está sendo enxertado em Israel quando você crê no Messias. A gente vai chegar lá e você vai verificar isso que eu estou te dizendo. Então não existe, pessoal, estrangeiro, não existe gentil para quem está enxertado no Messias, mas todos fazem parte de quem?
da comunidade de Israel. E ainda em Ezequiel 37, do 15 ao 28, nós temos a afirmação da aliança eterna com Israel. Outra vez veio a mim a palavra de Adonai dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, pedaço de madeira de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só pedaço de madeira na tua mão. E quando falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam essas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o soberano Adonai, eis que eu tomarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei com um pedaço de madeira de Judá, e eles se tornarão uma só árvore. Uma só árvore. Árvore de oliveira. Uma só árvore. E eles serão um em minha mão. E os 2 pedaços de madeira em que tu escreveres estarão em tua mão diante de teus olhos. Dize-lhe, pois, assim diz o soberano Adonai, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os trarei à sua terra. Eu os trarei aos céus? Não, eu os trarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, e nunca mais se contaminarão com seus deuses, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações, em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles. Davi é um claro apontamento aqui, a descendência de Davi, né? Que a gente entende que é Yeshua, o Messias, né? E todos eles terão um só pastor, e andarão em meus juízos. O que é juízos na Escritura? Não é a Torá? Então toda essa renovação da casa de Israel, toda essa aliança do Novo Testamento, vamos assim chamar, Novo Testamento ou Nova Aliança, a Aliança Renovada, tem como base isso daqui, ó, os juízos de Deus. E os guardarão, os meus estatutos e os cumprirão. Por isso que é dito que a Torá não vai estar escrita em pedras, mas ela vai estar escrita no coração, no interior das pessoas, daqueles que fazem parte da aliança renovada, do Novo Testamento, da nova aliança. Isso aqui vai ter dentro dele. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó. Habitará na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram os vossos pais, e habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Eu entendo, gente, que Deus não volta atrás na palavra dele. E se ele falou isso daqui é porque é verdade. Então, se eu não posso conseguir, não tem como compreender que Deus abandonou Israel. E agora ele quer a igreja. Se a profecia diz o contrário. Não tem como ter um cabimento nessa mudança se a profecia está dizendo que é para sempre. E Davi, no caso a gente entende como Yeshua, né? Meu servo será seu príncipe eternamente, e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Aliança em hebraico é Brit. Então,
A mesma palavra para Brit Hadashah é aliança renovada ou nova aliança, Novo Testamento, traduzido Brit como testamento, e farei com eles um testamento de paz, e será um testamento perpétuo. Então, o Novo Testamento, gente, a nova aliança, ela é feita com o reino de Israel, sob o comando de Yeshua, para todo sempre uma aliança de paz, ou seja, um Novo Testamento de paz e um Novo Testamento perpétuo, com Israel dominado, reinado por Yeshua. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Isso não existe até hoje, tá, gente? Então, essa profecia não se cumpriu ainda. Não está completa. Isso aqui é algo que vai acontecer só lá pela frente. Isso não aconteceu ainda. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou Adonai, que santifico a igreja. Opa! Que santifico a Israel, pessoal. Me desculpe até eu fazer às vezes uma piadinha ou outra aqui assim, mas é pra dar aquela estalada realmente dentro da sua cabeça que está escutando isso. Para você analisar o que diz o texto, não o que diz o seu pastor, não o que diz a história cristã, não o que diz a Igreja Católica, mas sim o que diz as Escrituras Sagradas. Por isso que às vezes eu faço uma piadinha ou outra aqui, gente. Não é para fazer maldade ou alguma coisa do tipo. O povo antigamente ouvia tão loucamente a Igreja Católica que matava pela Igreja Católica. Matou judeus. Então você não pode simplesmente na sua cabeça escutar o que os outros dizem e não pensar. Você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que se pôr a chance do e se. E se eu estiver errado? E se meu pastor estiver errado? E se a igreja estiver errada? Por isso você vai para a Escritura e lê. Quando estiver o meu santuário no meio deles, ó, para sempre. É para sempre, gente. Se a Escritura diz que é para sempre, é para sempre. Como que eu posso falar que vai quebrar? Não dá. Uma aliança perpétua para todo sempre. Essa é a aliança renovada ou Novo Testamento que será feito com Israel, as 12 tribos, para todo o sempre. Agora, pessoal, nada melhor do que escutar da própria palavra de Yeshua, quem que ele veio resgatar, né? Quem que ele veio? Nós temos profecias sobre isso. Mateus 1:23. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 15:24. Ao que Yeshua replicou: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vale a pena salientar, pessoal, que na época que Yeshua estava aqui na terra, as ovelhas perdidas da casa de Israel estavam entre os gentios. Lembra lá acho que no primeiro, na parte 1 desse estudo, tem o relato de Flávio Joséfo, que ele diz que as 10 tribos do norte nunca retornaram e que eles se multiplicaram muito. Flávio Joséfo, ele vem depois de Yeshua, ou mais ou menos ali na mesma época, né? Mas o relato de Flávio Joséfo ocorre ali na época em que Yeshua estava aqui. Então a casa de Israel não foi resgatada ainda. As ovelhas estavam perdidas ainda na casa de Israel. E quem que Yeshua veio resgatar? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa era a missão de Yeshua. Resgatar o povo de Deus que foi perdido, que foi pro exílio, se misturou entre as nações. Isso é algo muito profundo, pessoal.
A morte de Yeshua tem muita relação. A única opção que o povo de Israel tinha para ser resgatado. Isso porque Israel é como uma esposa para Deus. Porém, Israel se prostituiu com muitos deuses pagãos. E dentro dos mandamentos da lei de Deus, há mandamentos de que um homem não pode receber aquela mulher de volta. Como que Yeshua, como que Deus poderia fazer para solucionar esse problema? Para que a esposa de Deus, que é Israel, pudesse retornar ao marido. Então, a morte de Yeshua tem muita relação a isso aqui. E isso é um assunto mais pra frente, gente. Quem sabe para outro conteúdo do canal, que não tem muita relação neste momento a isso. Mas bem, para quem que Yeshua veio? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Messias não veio para resgatar a religião perdida ou os gentios perdidos, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como diz em Mateus 1:21, ele salvará o seu povo, o povo de José. Às vezes traz uma confusão. Quando ele diz seu povo, é o anjo, né, falando para José que e dará à luz um filho e ele chamará o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo. Ele está dizendo para José, porque Yeshua ele vai salvar o seu povo. O povo de quem? O povo de José, dos seus pecados. E quem que é o povo de José? Quem que é esse povo? É o povo de Israel. Os estrangeiros podem ser enxertados juntos de Israel, assim como na saída do povo do Egito, onde Moisés resgatou Israel e junto foram vários outros povos. Assim também será no fim dos tempos. Uma mesma Torá será para todos, o nascido na terra ou o estrangeiro que vive entre vós. Uma mesma aliança, um mesmo Novo Testamento é para o povo de Israel como para o estrangeiro que habita entre vós. Não há diferença. Por isso que Deus ele não faz distinção entre gregos, entre gentil, entre judeu. Não faz distinção entre raças. Porque uma mesma aliança é para todo aquele que é enxertado em Israel. Ligando o versículo acima, né? A gente tem Isaías 53, né, o famoso capítulo que fala ali sobre Yeshua, o Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Adonai? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e nós olhamos para ele. Não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas ou desgarradas da casa de Israel. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós quem, pessoal? Todos nós, por causa das nossas transgressões. Quem que é esses nossas? Quem que somos nós de que Isaías está falando aqui? É o povo de Israel. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades de quem? Do povo de Israel. E as nossas dores levou sobre si. As dores de quem? Do povo de Israel. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Transgressões de quem? Do povo de Israel. E moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidades de quem, pessoal? Do povo de Israel.
Cada um se desvia pelo seu caminho, mas Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos quem, pessoal? O povo de Israel. Eu não fui enviado às ovelhas perdidas, às ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões de quem? Do japonês? Pela transgressão do islamismo? Do meu povo. Ele foi atingido. Meu povo. Gente, é por isso que eu digo, analise o que a Escritura diz. Aqui não está escrito pela transgressão da igreja. Me desculpe se eu soar um pouco irônico, um pouco, sei lá, mas eu estou só falando realmente o que está escrito. Yeshua foi atingido pelas transgressões do povo de Israel. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia Adonai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer de Adonai prosperará na sua mão. Ele verá a luz, essa tradução aqui, tá? Ele verá a luz, ela consta na Septuaginta, acho que na hebraica não consta essa parte. O que eu acho muito interessante, a Septuaginta tocar esse assunto. Ó. Ele verá a luz, o resultado do seu trabalho árduo de sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Podemos ver claramente a profecia da vinda de Yeshua, do Messias, é para as ovelhas perdidas, ou seja, para Israel. Como também acima diz, ele foi morto, cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo. Quem é o povo de Isaías? É óbvio que é o povo de Israel. O Messias morreu por Israel. Novamente, pessoal, não existe religião, não existe gentil e nem estrangeiro para aquele que está enxertado em Israel, fazendo parte do corpo de Yeshua. Todos os crentes são israelitas físicos. Nada de israelita espiritual, nada de igreja espiritual. A Bíblia não diz nada sobre isso. Aí muita gente tende a falar assim que os judeus vão, principalmente isso daqui é quem é aquele que acredita que nós não passaremos pela grande tribulação e a gente vai sair daqui da terra e vai lá para os céus antes, né? Dizem que quem vai ficar na terra sofrendo são os judeus. Será mesmo? Vamos ver o que diz a Bíblia. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi, ou seja, Judá, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e eles olharão para mim. Quando você olha no hebraico, você vai ler duas letras lá, Aleph Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, né? E quem que o Messias disse que ele é no grego? Ele é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega, o Aleph e o Tav. Então, os judeus olharão para o Aleph Tav, eles olharão o Messias, a quem perfuraram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelos filhos unigênitos, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, gente, quem acredita que judeu não tem salvação e vai ficar aqui se lascando na grande tribulação, enquanto a igreja vai para o céu flutuando, comece a repensar, porque você assim, a igreja diz uma coisa, a Bíblia diz outra. Agora, bate aquela dúvida, né? Quem que são realmente as ovelhas perdidas?
Será que a Escritura é clara em dizer quem que são as ovelhas perdidas na Escritura mesmo? Ou será que que a ovelha perdida é aquela pessoa que sai da igreja ou que está afastada da igreja? O que que diz a Escritura sobre esse assunto? Quem são as ovelhas perdidas? Bom, no meio cristão, né, tendem a nos ensinar que as ovelhas perdidas são os crentes que fazem parte do sistema religioso, que abandonam a igreja. Porém, será que isso é um ensino bíblico ou interpretação humana? Vejamos o que a própria Escritura nos indica sobre quem são essas ovelhas perdidas. Analisemos de forma clara, conforme o que os textos da Escritura diz. Bom, Lucas 15:4. Qual dentre vós que é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre? Vamos buscar entender quem são essas ovelhas desta parábola conforme os próprios textos bíblicos. Jeremias 50:17. Ovelha desgarrada é Israel. Pronto, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Porque a gente já foi respondida a pergunta. Brincadeira, tá? Brincadeira à parte. É porque a gente é muito claro. A resposta a gente encontra num só versículo. Quem que as escrituras chama de ovelha perdida ou ovelha desgarrada? Ovelha desgarrada é Israel. A ovelha perdida é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E por último Nabucodonosor, o rei da Babilônia, lhes quebrou os ossos. Então quem que é a ovelha perdida, gente? É Israel. E é exatamente perdida por causa dos exílios que ocorreu, tanto com a casa do norte, que é a casa de Israel, como a casa do sul, que é a casa de Judá. Ovelha perdida é Israel. Acho que só nessa passagem já ficou claro quem é a ovelha perdida. E ela é perdida exatamente porque saiu de seu local de origem e foi para um local desconhecido. Jeremias 34, do 11 ao 16. Porque assim diz Adonai Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Bom, se ele está procurando e buscando é porque está perdido essas ovelhas. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ela está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. No dia nublado e de escuridão. Olha o que diz lá em Mateus 24, do 29 ao 30. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e os apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz Adonai, Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer. Tornarei a trazer aonde, pessoal? Aos céus? Não, aos montes de Israel. E a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Então, gente, por meio do livro de Jeremias fica muito claro que Israel é tratada como ovelha que se desgarrou, né, que se perdeu entre os povos e que será novamente resgatada. Por isso Israel é sempre tratado como a ovelha perdida que saiu do seu local de origem e se perdeu no meio dos povos, as nações. Por exemplo, a gente tem lá em Salmos 119, desgarrei-me como a ovelha perdida. Busca teu povo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. É uma pessoa que provavelmente escreveu o Salmo, ele estava entre aqueles desgarrados, né, as ovelhas perdidas,
E ele diz: eu me desgarrei como a ovelha perdida. Em Ezequiel 34, do 22 ao 31, portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, Yeshua, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes será por pastor. Ele lhes servirá, né, de pastor. Servo Davi é uma referência claramente a Yeshua. E eu, Adonai, muita gente quer entender esse texto assim no que está escrito, que Davi vai apacentar, né? Davi morreu, gente. Ele pode ser um dia ressuscitado aí quando Yeshua voltar, mas Davi morreu. Ele não está vivo. Se Yeshua não existir, também não existe ressuscitação dos mortos. Então, Davi está morto. Como que ele vai apacentar as ovelhas perdidas de Israel? Então, é claro que é uma referência a Yeshua. E eu, Adonai, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe sobre no meio delas. Eu, Adonai, o disse. Adonai quem disse. Foi Deus quem disse, não foi a igreja, não foi seu pastor, não foi a tradição cristã quem disse. Foi Deus quem disse. Ele quem disse. E não servirás mais de rapina aos gentios. Então Deus vai tirar as ovelhas perdidas, a casa de Israel, o reino de Israel, dentre os gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Qual que é o único momento em que haverá grande paz igual essa, pessoal? Se não é no milênio, em que seremos reinados por Yeshua durante 1000 anos de paz? E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si os opróbrios dos gentios. Então, pessoal, não vai existir gentil no reino de Deus. Não dentro do reino de Deus. Não vai ter gentil, não. Ou você sai dentre os gentios e entra entre as ovelhas desgarradas para ser levada de volta a Israel quando Yeshua voltar, ou você está frito entre os gentios. Saberão, porém, que eu, Adonai, seu Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz Adonai. Quem são as ovelhas perdidas, pessoal? É aquele que não está dentro da igreja? Esse é a ovelha perdida? É esse que o seu pastor tem ensinado? Escuta o que Deus tem ensinado então na palavra dele. Ovelha perdida é a casa de Israel. Quem tem mais peso na palavra? A igreja, a religião ou Deus? Fica na sua escolha. Vós, pois, ó minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou vosso Deus, diz Adonai. Vou aproveitar para explicar uma coisa. Não, isso que eu já expliquei ali, foi a questão do rei Davi, né? Como podemos perceber, a única nação ou povo que é tratado como ovelha em toda a Escritura é o povo de Israel. Não existe casa dos gentios e não existe religião sendo representado como ovelhas perdidas. É interessante analisar que sempre retrata essas ovelhas como perdidas ou espalhadas. Ora, se fosse religião ou gentios pagãos, eles não estariam perdidos ou espalhados, visto que sempre pertenceram àquelas nações de onde nasceram. Mas se são perdidas ou espalhadas, é porque saíram de um lugar e se perderam. É porque saíram de Israel e se perderam e se espalharam entre as nações, entre os gentios, os estrangeiros. Agora que sabemos quem são as ovelhas, olha os versos como farão mais sentido.
João 10, 2 ao 5. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz. Ou seja, o povo de Israel conhece a voz de Adonai. João 10, 7. Tornou, pois, Yeshua e disse-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Por que ele é a porta das ovelhas? Porque Israel precisa de entrar novamente pelas portas, de onde saiu, de onde se desgarrou, do que foi para o exílio. Ou seja, Yeshua, ele é a porta das ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim como ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Miqueias: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra. Ovelhas. O Messias, ele é a porta das ovelhas dos remanescentes de Israel. Como o rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, e eles romperão e entrarão pela porta. Quem que é a porta? João 10, 7. E sairão por ela, e o rei irá diante deles, e Adonai à testa deles. Ou seja, pessoal, já entendemos que Israel é a ovelha e que Yeshua, ele é a porta das ovelhas. Bom, a maior revelação desses textos, e até mesmo dos indícios históricos que a gente estuda, é que o Messias é nossa porta, pois somos o povo físico de Israel disperso, e não o povo espiritual de Israel. Muitos acreditam nesse Israel espiritual, né? Mas isso, gente, não existe na Escritura e jamais diz isso de Israel espiritual. E desde sempre, quando um estrangeiro ou alguém que não tem a menor origem israelita inicia o seu processo de retorno e arrependimento, né? O mesmo é tratado como um natural. Pois para Deus não existe diferença, igual eu já falei acima, né? Gálatas 3, 26 ao 29. Porém, esse termo espiritual, ele foi criado por homens para fazer com que as escrituras sagradas tenham um sentido, né? Pois é claro que o contexto delas se trata do povo de Israel. E por falta de revelação ou entendimento a esses homens, esse termo Israel espiritual foi criado. Porque, né? Como poderiam entender Jeremias 31, igual a gente leu ali acima, visto que claramente diz que a aliança renovada, ou seja, a nova aliança ou o Novo Testamento, é feito somente com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não tem igreja, pessoal, não tem gentil, não tem casa, não tem estrangeiro, não tem casa de gentil, não tem igreja, não tem judaísmo, não tem islamismo, não tem nada disso nas escrituras. E cá entre nós, vocês acham que se Israel fosse substituída pela igreja, isso não estaria claramente escrito nas escrituras? É um acontecimento muito grande para não estar escrito nas escrituras. Muito pelo contrário, as escrituras dizem o contrário disso. Acredito eu que por falta de conhecimento mesmo de suas origens israelitas, eles tomaram essa posição. Além das religiões onde acredita ser a nova Israel. Tem muita igreja que diz que a igreja é a nova Israel. Isso não existe escrito nas escrituras. São todas formas de pensamentos e fora de contexto dos homens. Claramente o texto diz uma coisa, claramente o homem interpreta outra e ensina outra. Então, gente, sei que essas palavras que estou escrevendo irão bater de frente com infinitas teologias.
E eu não peço que você acredite em mim, mas abra sua mente para o estudo claro das Escrituras, conforme diz a própria palavra em Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Então, pessoal, não é porque essas minhas palavras elas são duras, elas batem de frente com a sua religião, o seu ensinamento, que você deve fechar o seu coração, fechar o seu ouvido e falar que eu estou totalmente errado. Muito pelo contrário, é nessa hora que você tem que estudar e provar que eu estou errado. Isso mesmo. Leia a Escritura sem intervenção humana. Leia a Escritura sem intervenção religiosa. Coloque para você entender o que está escrito lá, sem fechar o seu coração, sem endurecer seu coração. Se eu tiver errado, estou errado. Se eu tiver certo, você tá grande. Beleza? Eu vou encerrar essa parte, aí logo em seguida eu vou fazer a outra parte, né? Obrigado, até daqui a pouco.